Olá, começa agora o JR Entrevista e o nosso convidado de hoje é o deputado federal Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Vamos começar falando de uma coisa que é a sua paixão, o esporte. O senhor tem uma vida ligada a isso, participou de duas Olimpíadas e a gente sabe que o Brasil agora foi recordista de medalhas ali nas Olimpíadas de Tóquio. Mesmo assim, os atletas sempre reclamam da falta de investimentos, de incentivos, e eu sei que essa é uma triste realidade. Como é que o senhor enxerga esse cenário? Kleber, eu venho do esporte, eu sou um professor também de educação física e trabalho ainda com esporte. Então, eu sou um educador físico e o primeiro passo para a gente contribuir de fato para a melhoria do esporte no nosso país é enxergando que o esporte é um pilar da educação, assim como a cultura. Então, os nossos primeiros passos visando a melhoria da política pública voltada para o esporte é entender que o esporte e a educação física têm que estar presente na educação básica do brasileiro. Então, são 5.670 municípios, são 63 universidades federais, que são verdadeiros polos de esporte, as universidades federais, com estrutura esportiva. Então, eu costumo dizer, eu fui secretário de esporte, foi a minha entrada na política durante o impeachment da presidente Dilma, durante a abertura do processo, eu fui convidado. E estou aqui hoje como deputado federal em função do trabalho que eu tive com a sensibilidade de um professor e de um atleta olímpico. E eu sempre falei o seguinte, se o Ministério da... Olha o "se" aí, né? O "se" é perigoso. O Ministério da Educação direcionando parte do seu orçamento, que seja 1%, já modificaria o esporte no nosso país. Em se tratando de atletas que sempre reivindicam melhorias, é dever do Estado ouvi-los primeiro, ver se é possível para você ter um investimento público, que o recurso vem do mais simples cidadão, através de pagamento de impostos, e ver, dentre as prioridades que a gente tem dentro de qualquer governo, o quanto a gente pode investir naquela área. Então, hoje o programa Bolsa Atleta é fruto de um programa de governos passados, né? Governos passados tiveram seus méritos, os seus defeitos, né? E os seus bons feitos, e eu acredito que o Bolsa Atleta foi um ótimo feito, que ajudou muito a você democratizar um pouco mais o esporte, fazendo com que modalidades que não têm o apoio da iniciativa privada pudessem ter alguma ajuda. Mas também é muito importante o atleta entender que existem modalidades que têm um apelo popular maior do que outras, então os investimentos têm essa disparidade, né? O que é absolutamente normal no mundo que a gente vive hoje em relação a investimento, né? A recurso, a retorno, mas os programas devem ser aperfeiçoados, sim, sempre. É como o investimento na área da saúde, não para, né? Por mais que a gente continue investindo, existe sempre um aparelho, uma maneira da gente tornar mais eficiente aquele atendimento, mas o atleta, que é a ponta do atendimento, deve sempre ser ouvido, principalmente nas eleições das confederações. Ele tem que estar sempre participando muito mais. Verdade. Agora, esse "se" que o senhor colocou, acho que é o grande X da questão. É, o X. Como é que estão os projetos que discutem isso? Talvez mais verbas, talvez mais incentivos. Tem algo em tramitação hoje na Câmara com poder, com condições de realmente ser aprovado? Existe sim. A gente tem a Lei Pelé de 1998, Kleber. 1998, portanto, tem 23 anos. Ela tem agora uma comissão especial de alteração dessa Lei Pelé, de reformulação, e que a gente vai fazer de tudo para incluir algumas necessidades, algumas pautas que venham a colaborar para o desenvolvimento do esporte. Porque é muito paliativo, você já é um atleta formado, você dá recurso para ele se manter. Mas a gente teve muitos atletas no passado dos anos que poderiam ter a educação física na escola, que não está na Lei Pelé, educação física obrigatória no ensino básico, as universidades federais com projetos esportivos de fato, fazendo competições, incentivando atletas que são universitários, fazendo com que os nossos campeões olímpicos sejam campeões também na área de educação e nos anos seguintes sejam agentes e formadores de novos atletas. A gente vê muito atleta que continua na vida esportiva porque tem muito desgosto em continuar na vida esportiva. Então, a política pública que a gente tenta realizar através da alteração da Lei Pelé, o principal ponto é esse, é a educação física obrigatória no ensino básico.
Agora, a gente vê que é um desafio muito grande porque essa geração, né, as crianças, pré-adolescentes, têm uma preferência por jogos eletrônicos, pelo videogame, celular, nem é mais computador, agora é só celular. Já parece que já nascem sabendo usar um celular. Como tentar mudar esse cenário? Talvez também uma questão de educação pública, talvez o ensino público tenha algum papel importante nesse aspecto, o senhor acredita ou não? Kleber, é importantíssimo. É claro que certos movimentos da sociedade, né, certos comportamentos, a gente não consegue frear, né? Isso faz parte da evolução humana e a evolução, ela carrega, assim, alguns pesos duros até para a nossa qualidade de vida, né? O telefone é um deles. Perdemos a liberdade e pode parecer que ganhamos tempo, não, mas perdemos tempo, né? Perdemos tempo ao olhar uma árvore, olhar o céu, olhar o mar, de repente falar com nossas filhas e com nossas esposas. Então, a gente fica muito tempo no telefone. Isso está tomando tempo de todo mundo. A grande saída é aquilo que eu falei, é o esporte sendo um pilar da educação presente nas escolas. Nós temos uma formação clubística no Brasil, onde os clubes são as células formadoras do esporte e não as escolas e universidades. Então, a gente tem que, claro, manter os clubes, grandes clubes no Brasil. Aqui em Brasília tem muito clube, né? Que a gente poderia aqui, fica até uma sugestão para o governo do Distrito Federal, é utilizar clubes ociosos em parceria com escolas aqui do Distrito Federal para você desenvolver o esporte. São ações fáceis e rápidas que são realizadas no interior do Paraná, no Rio Grande do Sul também tem muitas dessas parcerias, em alguns pontos do Rio de Janeiro. Mas você deve incentivar as crianças, sim, a prática esportiva e da qualidade de vida, porque, afinal de contas, o nosso corpo é a nossa casa, né? É a casa da nossa alma, do nosso espírito. Então, eu vejo muitos deputados aqui em Brasília que iniciaram um mandato e deixaram de fazer atividade física. Não há muito tempo para isso, né? E realmente, o físico, ele interfere muito no emocional da pessoa, diminui a autoestima do deputado e é claro que influencia no comportamento. Então, a gente observa bem essa ausência da atividade física aqui na Câmara dos Deputados. Agora, já que o senhor participou de 2 Jogos Olímpicos e a gente sediou, né, um deles no Rio de Janeiro, existe um legado de certa forma, né? Os equipamentos estão lá, mas a gente tem a impressão que mais deteriorados e mal aproveitados do que outra coisa. Como é que o senhor vê esse legado com uma manutenção tão cara para mantê-los e sem um uso específico, né? Sem aproveitamento? Eu gravei uma entrevista, se eu não me engano, em 2000 eu não sei se foi... Mas foi bem antes da Olimpíada. Eu nem sonhava em ser secretário nacional político e eu sempre fui contra a realização da Olimpíada aqui no Brasil enquanto você não tem esporte na escola, né? Então... E quando eu me torno secretário nacional, eu me tornei secretário nacional poucos meses antes da Olimpíada, com tudo praticamente pronto, né? Então, a gente teve uma preocupação muito grande em direcionar. Eu tive a oportunidade de direcionar as piscinas. Uma foi para Manaus, que está montada, construída, e outra foi para Salvador. E o Brasil foi de todos nós, com o investimento do governo federal. Eu vejo que a Olimpíada foi um evento realizado com lucro, com investimento público e lucro privado, né? Muita coisa do que foi feito não teve a preocupação do pós-uso, né? do pós-Olimpíada. Tudo foi feito para apenas um evento. Né? Então, muitos dos equipamentos eles estão, sim, abandonados. Se você for aqui na UNB, tem pista de atletismo enrolada até hoje seca, né? Equipamentos muito caros, você não precisa nem ir fora aqui do Distrito Federal para você perceber de como as coisas foram mal planejadas e planejadas muitas das vezes pensando somente em apenas um evento. Então, a gente tem a Lei de Incentivo ao Esporte, que assim como a Lei de Incentivo à Cultura, esse governo, o governo Jair Messias Bolsonaro, mudou um pouquinho essa visão, graças a Deus, porque a Lei de Incentivo ao Esporte é lei de incentivo ao entretenimento, né? A Lei de Cultura também lei de incentivo ao evento. Então, nós temos que buscar, através das leis de incentivo ao esporte, buscar realmente eventos que visam a prática desportiva contínua e que esses eventos sejam levados a lugares distantes, onde a gente não consegue atingir com recursos dessas prefeituras ou desses estados que não têm recursos realmente
para a aplicação de políticas públicas voltadas para o esporte e qualidade de vida. Muito bem, deputado, a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Tá bom. Tem alguns assuntos que a gente não pode deixar de falar. Um deles Claro. é a pandemia que o Brasil enfrenta já há quase 2 anos. Infelizmente, o senhor viveu na própria pele, né? Acabou por perder um irmão com essa situação. Como é que o senhor avalia a gestão da pandemia, né? Tudo que tem sido feito para combater e principalmente agora a questão da vacinação. Agora a gente deu uma acelerada, está conseguindo vacinar, com isso já se viu os números, né? De contágios caindo. Que balanço o senhor faria dessa situação no país? Kleber, eu vou direto, assim, eu vou em números a nível mundial, né? Nós temos 8 bilhões de habitantes no nosso planeta, 8 bi. A produção até o final desse ano vai ser de 4 bilhões de vacina. Então, a gente toma 2 doses, então só 25% das pessoas no planeta serão vacinadas. O número no Brasil é bem superior a esse de vacinados, né? O que houve, a gente vai saber daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, a gente não sabe. Então, é um crime crucificar o presidente Bolsonaro, como seria um crime crucificar qualquer outro presidente. As políticas de vacinação, eu tenho testemunhado no interior do estado do Rio de Janeiro, a distribuição muito eficiente, muito rápida, de tudo que se compra e de tudo que se tem disponível a nível mundial, o governo federal tem adquirido e de forma muito rápida. Muito bem, a gente já continua, deputado, a conversar sobre essa questão da pandemia. Só quero lembrar a você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e, claro, sempre por meio de nossas redes sociais. Deputado, a gente sabe que recentemente o senhor fez críticas duras ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, justamente no aspecto da vacinação, por tentar impor algum tipo de restrição, como corte de programa de renda para quem não estiver vacinado. Como é que o senhor vê essa questão? Até dizendo respeito ali no Rio de Janeiro e alguns estados que falam em implementar o passaporte sanitário. Como é que o senhor avalia isso? Eu vejo, Kleber, que o principal problema é a comunicação. Você deve sim incentivar o indivíduo a se vacinar. Eu mesmo me vacinei. Me vacinei no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, me vacinei no município de Vassouras e a segunda dose está por vir. Mas quando você tem um prefeito de uma cidade com 7 milhões de habitantes, que já foi capital federal durante 200 anos, um prefeito que tem uma notoriedade, que tem um nome, que tem uma história na política, dá uma entrevista dizendo que vai impedir que indivíduos marquem cirurgias, dificultar um indivíduo a ter emprego. Isso é muito sério. Você ouvir isso de um governante, que ele vai dificultar que você tenha emprego se você não apresentou uma carteirinha de vacinação? E se você está no hospital e precisa fazer uma cirurgia, você faz o teste do Covid e você não está com Covid, você vai ser impedido porque você não tem a carteirinha? Então, através da conscientização das pessoas e você criar a oportunidade. A gente fala um pouquinho agora dos movimentos do 7 de setembro, né, que levaram muita gente às ruas, principalmente em todo o país, mas principalmente em Brasília, em São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro participou. Grande número, isso mostra a expressão que existe hoje em favor do presidente, mas ao mesmo tempo há a crítica da defesa de atos antidemocráticos, de situações que vão contra a Constituição, como o fechamento de instituições do país. Como é que o senhor vê tudo isso? Olha, Kleber, eu estive ontem em Copacabana, eu tenho uma presença assim, de vida em Copacabana muito forte, tinham mais de 2 milhões de pessoas em Copacabana, entre o Posto 6 e o 4, ali, entre o Forte Copacabana e o Copacabana Palace, repleto de gente. Não vi uma confusão, não vi uma arruaça, não vi uma quebradeira, não vi movimentos antidemocráticos, pelo contrário, parecia que a gente estava festejando o Réveillon, face o número de gente que tinha em Copacabana. Aí eu pergunto, isso é antidemocrático? E eu gostaria de deixar aqui registrado. Alexandre de Moraes, Barroso, Fux, eles fazem parte do final do processo político nacional. Quando vereadores de pequenas cidades, prefeitos das capitais, governadores, juntos com seus partidos, indicam essas pessoas aqui para defender, talvez, interesses partidários. Uma política partidária e não uma política de Estado. Eu queria que os ministros estivessem preocupados com o morador de rua do centro do Rio de Janeiro. Eu gostaria que os ministros fossem escolhidos através de um concurso. Eu gostaria que os ministros pudessem ser pelo menos metade eleitos pela população, sendo de esquerda ou de direita.
Eu tive 115 mil votos no Rio de Janeiro. Teve senhorzinho de idade que saiu domingo de manhã para votar em mim. Mas não teve senhorzinho de idade que saiu para votar num dos 11 ministros. Então, que a escolha dessas pessoas fossem feitas de maneira mais democrática, ou através de um concurso, e que eles ficassem 4 a 8 anos. Agora, o senhor não acha que, por exemplo, tanto o discurso do presidente quanto essa réplica desse discurso por parlamentares que o apoiam, ou por lideranças que apoiam, no sentido de fechar o STF e o Congresso, do qual o senhor faz parte, não é uma fala um tanto quanto fora do aspecto democrático? Kleber, se eu fosse o presidente da República, eu não condeno a fala do presidente, porque a fala do presidente é uma fala sincera e que representa milhões de brasileiros. Mas eu diria o seguinte, para ser mais assertivo em relação às futuras gerações, que possamos, então, mudar a Constituição no nosso país. Talvez, diante da discordância, essa seria a melhor maneira, e não defender o fechamento. Eu posso chegar como presidente e falar como eu posso falar para o Kleber ou com qualquer outro, seja o presidente que for. A escolha dos ministros para o Supremo Tribunal Federal não deveria ser feita por qualquer presidente da República. No máximo, por 11 segmentos diferentes da sociedade ou por eleição, e que o tempo fosse de, no máximo, 8 anos como senador, no máximo, explodindo, não mais do que isso. Agora, até sobre esse assunto, para a gente encerrá-lo, deputado, que é importante, a gente sabe que houve uma série de reações institucionais, né? Sim, o presidente Luiz Fux falou, em nome do ministro Supremo, em nome do Ministério Público falou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, Arthur Lira, em nome da Câmara. Como é que o senhor enxerga, diante disso, aquilo que tem sido até ventilado pelos próprios parlamentares de risco à independência entre os poderes? O senhor vê esse risco? Olha, Kleber, eu vejo que o Supremo Tribunal ele perdeu muito a mão interferindo na relação do Legislativo com o Executivo, muito, muito. Eu acho que isso começou muito no início da pandemia, onde você passou para prefeitos e governadores e fez com que prefeituras e estados se tornassem estados semi-soberanos dentro de uma República Federativa do Brasil. A política começou a se misturar aí, frente a ministros escolhidos em diferentes tempos. A gente tinha o Marco Aurélio Mello, que foi escolhido na época do Collor, em 1990, até ministros mais recentes. Então, a gente teve essa disparidade e que fez muito mal para a governabilidade do presidente Bolsonaro. É claro que o momento é um momento chave para o prosseguimento do governo, né? É importante que a gente acalme, mas é muito importante que os ministros tenham a consciência, os líderes partidários, que nunca aconteceu uma manifestação tão grande como a de 7 de setembro de apoio ao presidente. É claro que eu fui eleito para ser um deputado, né? Então eu tenho que me comportar com a responsabilidade tal que o cargo me exige, né? E eu represento 115.119 fluminenses, pessoas do estado do Rio de Janeiro. Eu não sou mais o Luiz cidadão comum das ruas, então eu tenho que medir muito as minhas palavras, né? Mas o meu desejo é de mudança. Não quero mal a nenhum ministro, quero que eles também tenham a consciência dos seus atos, mas é um momento muito sensível para eles tomarem um posicionamento, porque é muita gente apoiando o presidente Bolsonaro. A gente falam em 30%, em 40%. 30% de 210 milhões de brasileiros, você passa de 60 milhões de pessoas e que não estão lutando por um partido, estão lutando por uma pessoa e por um grito de liberdade, por uma insatisfação dos últimos anos de desgoverno que o nosso país teve. Fala um pouquinho, o senhor disse que foi eleito por 115 mil, 119. Né? 119 mil. E... 115.119 pessoas. Ah, perfeito. E aí, é claro que o senhor tem feito uma série de projetos desde então, na sua legislatura. Um deles, que eu tenho informação aqui, fala da extinção do contrato de trabalho em relação a empregados domésticos no caso de morte do empregador. Explica pra gente sobre esse projeto. Esse é um projeto que já tem alguns meses e que faz com que o empregador também seja protegido, né? Então, é que você não passe para outra pessoa a responsabilidade. Mas a gente ouviu muita gente do setor, ouviu muitas causas e a gente chegou à conclusão que esse era um melhor caminho para ser tomado para ambas as partes. Então, é uma relação que tem que ser aberta e justa para ambas as partes. Perfeito. Deputado, a gente vai a um rápido intervalo, a você que nos acompanha também, e daqui a pouco a gente volta para falar sobre alterações nas leis eleitorais. Não saia daí.
Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje o deputado federal Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro. A gente volta para falar sobre novas regras para as eleições, inclusive algumas que já devem ou tentam fazer com que valham já para a próxima eleição no ano que vem. Deputado, tem a questão da volta das coligações, que ainda tem de ser discutida pelo Senado, o novo Código Eleitoral que ainda vai ser debatido pela Câmara e pontos polêmicos, por exemplo, a quarentena para policiais, integrantes de Forças Armadas e por aí vai. Como é que o senhor vê essa reforma toda que se tenta fazer na área eleitoral? Posso ser sincero, Kleber? Por favor. Eu acho que todas essas votações na Câmara, cada um olha para o seu umbigo, né? Então, quanto mais umbigos estiverem na mesma direção, aquela pauta, ela se dá por vencida. Eu fui a favor do distritão, né? Do distritão, o que é, por exemplo, seria... Aqui citando o Distrito Federal, tem 8 deputados federais no Distrito Federal. Os 8 mais votados estão eleitos. No Rio de Janeiro, 46 deputados federais. Os deputados federais, eles são proporcionais ao número de habitantes de cada estado. Então, São Paulo tem em torno aí de 70. Mas no Rio, 46, os 46 mais votados estariam eleitos. O que isso faz, Kleber? Hoje nós temos nas mãos de líderes partidários, né? Eu não sou um líder partidário, eu sou apenas um filiado partidário. O poder de você montar uma nominata e de você favorecer determinadas pessoas ou grupos dentro do mesmo partido, da mesma nominata, além do líder partidário ter o poder de ter um recurso público e investir como se fosse um lucro privado, um investimento privado em quem ele quer. Com 2,5 milhões de teto de campanha, como você pode ter um candidato partido com 0. E ele se vira sozinho para fazer os santinhos e tal. E no Rio de Janeiro são 69 candidatos dentro de uma nominata, seja somente o partido ou com coligação. E aí são 46 mais a metade. A volta da coligação e que muitos deputados que falam, não vai ter renovação. Aí eu cheguei para uma deputada de um partido, inclusive é de oposição de guerra, é o sexto mandato dela, e ela está falando de renovação. Então, o distritão faz com que o Kleber, por exemplo, se quiser um jornalista, se quiser se filiar a um partido, ele, através da sua popularidade da televisão e da sua credibilidade com quem te assiste, você vai poder ir num partido pequenininho, né? Que não seja um grandão, e se você alcançar um número de votos entre os 8 ou entre os 46 do Rio de Janeiro, você está dentro. Mas é muito difícil você ir para um partido pequenininho, porque hoje o partido precisa atingir no Rio 150 mil votos para fazer um. Né? Então, às vezes você vai fazer 90 mil votos, não vai ser eleito, e 30 mil votos em outro partido, onde você tem um puxador de voto, que é um político, às vezes, estrela, traz. Então, isso eu acho um desrespeito com o voto das pessoas, faz com que partidos sejam mais importantes do que pessoas, e não tem coisa mais importante do que o voto do cidadão. Então, foi um erro a Câmara não ter aprovado o distritão. Foi um erro, assim, absurdo, absurdo. O eleitor não entende quando ele tem um candidato que tem 100 mil votos, não se elege, e o outro de 30 se elege. Então, como diz um samba no Rio de Janeiro da Imperatriz, mais vale a simplicidade a criar mil novidades e gerar complicação. Esquecer o bom útil, renegar o que é nosso, gera insatisfação. Então, vai gerar muita insatisfação na cabeça do eleitor. Também vou pedir nesse próximo tema que trata de insatisfação para o senhor tentar ser um pouco mais conciso por causa do tempo do bloco. Imagina, de forma nenhuma. Mas insatisfação, já que o senhor citou, foi gerada com essa reforma do imposto de renda para muita gente, inclusive no mercado. Mas ainda tem que se discutir toda a reforma tributária. Como é que o senhor imagina que isso vai acontecer? Porque estamos patinando nessa discussão e nada acontece, né? É claro que o período está muito turbulento agora. É claro que a gente teve, na reforma do imposto como pessoa física, um aumento, né? Um aumento de valores e um aumento de possibilidades, e desse imposto ele ser regressivo. E do imposto tributário, a proposta é cair de 15% para 8%, mas a gente ainda tem muitos interesses por trás, ainda a gente deve muito discutir. A gente tem que entender, e eu como deputado analisar também, que o governo tem boas intenções, mas não pode querer parar o trem-bala de uma vez só. É importante também a preocupação com as empresas, com os empregadores também, em relação a de dar mais tempo para que ele se acostume com essa mudança, não pare, para não causar um tumulto, ainda mais num período que eu enxergo crucial para o governo. Então, quanto menos arestas a gente puder aparar e trazer para o contribuinte mais facilidade. E agora no âmbito político.
é um período, um ano para as eleições, então quanto menos rusga a gente apresentar nesse período para o governo seria melhor. Tá certo. Deputado, muito obrigado. Obrigado, Kleber. A gente vai agora a um rápido intervalo e no próximo bloco vamos tratar das eleições de 2022. Continue com a gente. De volta com o JR Entrevista, o nosso convidado de hoje é o deputado federal Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro. Deputado, a Câmara deve analisar aí nos próximos dias, pelo menos é o que se espera, a reforma administrativa. O senhor acha que o texto do relator conseguiu chegar ali no meio termo que agrade a maioria dos parlamentares? Poxa, Kleber, eu vou ser sincero com você, eu não sei se vai agradar a maioria, mas o que eu ouvi de sugestão e de reclamação na minha linha de comunicação aqui, então a gente deve ter nos próximos dias, com certeza, algumas alterações. Fala de eleições? Vamos. 2022. O senhor está no PSL, foi o partido pelo qual o presidente se elegeu, acabou saindo. Hoje não se sabe para onde vai. É de uma ala que defende o retorno dele, inclusive, né, para o PSL. Sim, eu sempre defendi. Mas o grande problema é que, como é que isso seria possível agora? Nossa. Já que o PSL, junto com o DEM, né, numa nota conjunta, criticaram a postura do presidente durante as manifestações. Fica improvável a cada dia que passa com essas ações. Infelizmente, do PSL, tomando essas decisões, não enxergando em alguns momentos o quanto foi raro a gente ter rompido um sistema político nacional com a vitória do presidente Bolsonaro. Então, eu aponto o erro das duas partes desde 2019, né? O não entendimento de que uma briga pessoal, né, poderia de forma alguma atrapalhar o futuro e a governabilidade do nosso país. Então, eu sempre defendi a permanência do presidente no PSL, um partido que fez 53 deputados federais e que não tinham nem 10% de deputados contrários ao presidente. É o partido que mais votou com o governo desde o início desse mandato, que mais apoiou o governo, e eu lamento muito tanto a direção nacional como o próprio presidente Bolsonaro não ter continuado no partido. Mas vamos em frente, falta 12 meses para as eleições, muita água ainda vai passar debaixo da ponte. E para onde o presidente iria? Qual seria o partido? Hoje você tem possibilidades aí, que está na mídia, né? Teve o Patriota, que teve aquela guerra interna no partido, né? Metade dos deputados federais de mandato apoiando, outra metade não querendo o presidente, apesar do senador Flávio Bolsonaro ter se filiado ao partido. Você tem outros partidos que poderiam receber do centro. Você teve o namoro aí também com o próprio PRTB, partido do Mourão. Você tem outras possibilidades. Então, e isso dificulta muito a base do presidente Bolsonaro, né? Porque a gente fica com essa decisão. Eu, particularmente, estarei no partido do presidente Bolsonaro. Isso que eu ia perguntar. Para onde ele for, o senhor vai? Ou em um partido que esteja majoritariamente apoiando o presidente Bolsonaro. Perfeito. Então, essa vai ser a minha escolha. E eu acredito que essa decisão, quanto antes ela sair, vai ser melhor para o governo e para o país. Muito obrigado, deputado. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado, Kleber. O prazer foi todo meu. Obrigado a você também que nos fez companhia. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e, claro, por meio das nossas redes sociais. Até o próximo programa.